Vamos agora à prova da nossa proposição 4.1.1, né? Então, primeira coisa, vamos mostrar que A implica em B. Ou seja, se esse meu conjunto I não vazio, né, de NZ, ele tem essa forma, ele é M vezes NZ, né? Então esse cara vai ser o ideal de Z. Na verdade, a gente já viu, né? Passei até como exercício também, mas a gente comentou rapidamente, que se nós temos um certo elemento X, eu vou até fazer a parte aqui, ó. Se X pertence a um certo anel A, então XA é ideal à direita de A, certo? Mas como nós estamos no anel comutativo, né? NZ é um anel comutativo, ideais à direita são também ideais à esquerda, são bilaterais, todas essas coisas se confundem. Então, se nós pegarmos um elemento no anel e multiplicarmos se fazemos o conjunto x vezes o próprio anel, né? Isso aqui vai vai nos fornecer um ideal. Então vejam, peguei M, um certo número inteiro em NZ, né? Em Z, desculpa, M é um cara de Z, particular é um cara de M, né? Então, desculpa, ele é um cara de N, então em particular ele é um cara de Z. Então, se eu faço M vezes esse anel aqui, isso aqui acaba por ser um ideal de NZ. Isso aqui está provado. Para mostrar que B implica em C, na verdade também não temos o que falar, né? Porque já vimos que todo ideal, em particular, é um subanel, né? Então, se I é ideal de NZ, em particular, ele é um subanel de NZ também. Agora, o passo interessante aqui é mostrar que se I é um subanel de NZ, então I vai ter essa forma aqui, ok? Beleza. O que é que precisamos provar? Deixa eu voltar aqui no nosso slide. Então vamos dividir nossa prova em algumas partes aqui. Ó. Primeiro, o que acontece se I for o ideal nulo, né? Sempre existe essa possibilidade. Então, se I for o ideal nulo, então I é a mesma coisa que 0 vezes NZ, não é? Já que esse cara aqui é todo ideal nulo. Então, logo, esse Mzinho que a gente está tentando determinar aqui, ó, é igual a zero. Ou seja, se esse subanel aqui for o subanel nulo, desculpa, eu falei ideal, mas subanel, se ele for o subanel nulo, então este subanel vai ser dessa forma. 0 vezes NZ, que é o que a gente queria provar. Então agora, o que acontece se I for diferente do anel nulo, do subanel nulo, né? Então, como ela é diferente desse subanel, então existe um certo Azinho pertencente a I, tal que esse Azinho é diferente de zero, certo? Então vejam, como esse A pertence a esse subanel I, então se um elemento está no subanel, menos ele também está, né? Então como A pertence a esse subanel, então menos A também pertence, certo? Agora veja, esses elementos aqui são todos números inteiros, né? Então percebam que A e menos A pertencem a I. Então, se esse A for positivo, existe um elemento positivo em I. Se esse cara for negativo, então menos A é positivo, que é um elemento positivo de I, né? Então, sabemos que existe pelo menos um número positivo em I, certo? Aí agora vem o seguinte, ó. Se existe um elemento positivo nesse conjunto, vale da propriedade, né, do princípio do menor inteiro, que esse conjunto I tem um menor inteiro positivo. Por quê? O que diz o princípio do menor inteiro? Ou o princípio da boa ordem, né? Que se você tem qualquer subconjunto, deixa eu mudar a letra aqui, né? Se você tem qualquer subconjunto dos naturais, né, diferente de vazio, então
existe, então B, né, é um subconjunto dos naturais no vazio, então B possui um menor elemento, certo? Então veja, nós podemos pegar esse I, pegar só a parte positiva dos elementos que estão aí, né? Isso é um subconjunto dos naturais e é não vazio, porque pelo menos A ou menos A está dentro dele. Então, com certeza, existe. Então, pelo princípio da boa ordem, existe um menor elemento T pertencente a I positivo, certo? Tem um menor elemento positivo neste conjunto aqui, ok? E o que isso nos quer dizer, certo? Primeiro, como esse T está em I e ele é um subanel de NZ, então T, pelo fato de estar em I e ser um subanel de NZ, então T ele é um elemento de NZ, certo? Logo, existe um M pertencente a Z, tal que T é igual a M vezes N, ok? Beleza. Então já temos que esse Nzinho aqui, que é o menor elemento positivo deste subanel, ele tem que ter essa forma. Então vamos mostrar que esse nosso subanel vai ser exatamente descrito dessa forma aqui, né? Vai ser M vezes NZ, onde M é esse carinha que apareceu aqui, certo? O que nós precisamos fazer? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Primeira coisa, ó, se eu quero mostrar, vamos mostrar que esse nosso I, ele é exatamente M vezes NZ. Certo. Se eu quero mostrar que dois conjuntos são iguais, a gente vai mostrar aquela coisa, né? Que um está contido no outro. Então, primeira coisa, primeiro fato é que M NZ está contido em I. Por que MNZ está contido em I? Primeiro, ó, vamos voltar ao nosso exercíciozinho. Ó, I é um subanel de NZ, certo? E MN é um elemento desse subanel, certo? Então, mostramos aqui anteriormente que o que? MNZ está contido nesse subanel, que foi exatamente o que a gente fez. Ó. Então, se MN é um elemento desse subanel, então MNZ está contido nesse subanel aqui. Foi para isso que fizemos aquele vídeo anterior, só para garantir esse passozinho, essa continência. Então agora vamos fazer o outro lado, né? Vamos mostrar que I está contido em MNZ, certo? Então, seja U um elemento pertencente a I, certo? Daí, se U pertence a I, temos o que? Eu posso aplicar a divisão euclidiana para esse elemento, né? Já que isso aqui é um número inteiro, né? Todos esses números aqui são números inteiros, certo? Estamos trabalhando com esse anel. Então, como U é um elemento desse anel, desse subanel aqui, vou aplicar o algoritmo da divisão de Euclides nele, dividindo ele por Mn, certo? Então, U vai ser Mn vezes um certo quociente mais um resto, sabendo que esse resto ele é maior ou igual que zero e menor do que M vezes N, certo? Daí, observe o seguinte, se eu adicionar o simétrico desse elemento em ambos os membros, nós vamos encontrar o quê? Que U menos M NQ é igual a R. Mas vejam, U pertence a I, né? MN
também pertence a I. Né? A gente tomou T, né? T no caso é o MN, que está em I. Então, se eu somar T Q vezes, isso aqui vai continuar sendo elemento desse subanel. Né? Então, esse cara aqui também pertence a I. Agora, eu estou com um elemento de I menos um elemento de I. Nós sabemos que a diferença de elementos em um subanel continua sendo elemento de um subanel. Então, isso tudo aqui pertence a I, mas como esse elemento é o mesmo desse, nós concluímos que R pertence a I. Mas vejam, R ele é um número que é maior ou igual que zero e menor do que Mn, que é o nosso T, né? Agora, quem era esse T? T é o menor elemento positivo que está em I, né? Agora, eu encontrei aqui, fiz um certo procedimento e encontrei esse R, que ele é um número maior ou igual que zero e menor do que T. E que está em I também, né? Ele é um elemento de I, que verifica essas condições. Mas como T é o menor elemento positivo que está em I, esse cara não pode ser maior do que zero. Porque se fosse maior que zero, eu teria encontrado um elemento menor do que o menor elemento. Né? Isso é impossível. Então, disso aqui nós concluímos o quê? Que R é igual a zero. Em R sendo igual a zero, nós temos que esse Uzinho ele é da forma M, N, Q. Mas quem era U? U era um elemento qualquer desse nosso subanel I. Né? Então, peguei um elemento qualquer nesse subanel e acabei mostrando que ele é da forma Mn vezes alguém. Ou seja, ele é um elemento desse subconjunto. Ou seja, I está contido em MNZ. E isso conclui a nossa prova, né? Que nós mostramos que esse I é exatamente esse conjunto. Ok?